Casamento é algo que está sendo desvalorizado. Mais e mais as pessoas estão procurando ter relações entre si sem compromisso. E o casamento é algo que envolve compromisso. O casamento é algo que envolve aliança. Envolve um compromisso sério diante de Deus. Mas cada vez mais as pessoas estão se casando já pensando numa possível separação. Dificilmente alguém pensa em casar e permanecer com aquela pessoa até a morte, não importa o que aconteça, continuar investindo naquela relação, os dois juntos, como se prometem na hora do casamento. As pessoas muitas vezes já casam pensando assim: se não der certo, eu me separo. Aí se eu me separar, eu arrumo outra pessoa e Deus vai abençoar e tá tudo bem. Porque Deus quer que eu seja feliz. Deus não quer que eu fique triste, que eu seja uma pessoa infeliz na minha vida. Deus quer me ver realizado. Então eu vou testar com esse aqui, vou me casar, se não der certo eu me separo, arrumo outro, caso de novo. Nem que eu precise me casar 10 vezes, mas Deus vai abençoar a minha vida. E será que é assim que a palavra de Deus ensina? Será que o casamento é algo assim tão descartável, tão fútil, que qualquer coisa desfaz e eu simplesmente deixo o meu marido ou a mulher e caso com outro? Será que essa é a vontade de Deus? Eu quero ler para você primeiramente Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quando Deus, nesse momento aqui que está registrado em Gênesis, foi quando Deus instituiu o casamento. Foi quando criou-se a família, que foi logo depois da formação da mulher. E a palavra de Deus diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então olha o que Deus diz aqui. Nós já aprendemos muitas coisas aqui a respeito do que é um casamento, olhando esse texto. Diz que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Ou seja, para acontecer um casamento, ambos precisam deixar pai e mãe. Precisa-se sair daquele vínculo familiar que você tinha com o pai e a mãe e se formar uma nova família entre o homem e a mulher. Não existe casamento onde o homem continua morando com os pais e a mulher continua com os pais dela. E os dois ficam tendo só relações sexuais e acham que estão casados. Isso não é casamento. Casamento você tem que assumir um compromisso de deixar a sua família antiga, pai, mãe, irmãos, e se unir à sua mulher. Você vai passar a viver junto com ela, você vai passar a morar junto com ela, você vai constituir uma nova família junto com ela. Essa é a vontade de Deus para o casamento. Porque muita gente quer fazer sexo liberado, quer ter relações sexuais tranquilamente com uma pessoa e continuar vivendo na casa dos seus pais e acha que assim está casado. É o conceito moderno do chamado namorido, que é o namorado misturado com marido. Não é nem marido nem é namorado, é uma mistura. Isso não é agradável a Deus. O homem tem que deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, formar uma nova família. E se unir aqui também no sentido sexual, porque o casamento só vai se consumar diante de Deus quando os dois tiverem um relacionamento sexual. E aí eles se tornam uma só carne diante de Deus. E aí formou-se uma nova família. A partir daquele momento, aquele casamento é válido diante de Deus. Repare que o que valida um casamento, segundo a palavra de Deus aqui,
não é um papel. Naquela época nem existia isso. Não é um documento que vai validar o casamento ou não. A partir do momento que você deixa pai e mãe e se une a uma pessoa, vai morar junto com ela e tem um relacionamento sexual com aquela pessoa, você se torna uma só carne com ela, você está casado diante de Deus. Vocês vão ser marido e mulher. Vocês já se tornaram marido e mulher. Mesmo que vocês não tenham casado no civil, mas diante de Deus, ali já é um casamento. Ali vocês já estão casados diante de Deus. Não pode mais haver divórcio, não pode mais haver separação, vocês já são uma só carne. Porque tem muita gente que acha assim, não sou casado no papel, eu estou só junto. Então eu posso me separar a hora que eu quiser e caso com outra, porque diante de Deus eu não estou casado. E isso é uma mentira, isso não é verdade. Diante de Deus você está casado, sim. E outra coisa que nós vemos aqui é que o casamento é entre um homem e uma mulher. Não existe casamento de homem com homem, nem de mulher com mulher. E o casamento é monogâmico, ou seja, um homem casa com uma mulher. Um homem casado com duas mulheres ou vice-versa, isso não é um casamento, isso é poligamia, isso não é agradável a Deus. Então essa é a vontade de Deus para o casamento.